Olá! Seja bem-vindo ao PIBAC em Casa, a nossa celebração online. O nosso objetivo é que você se sinta à vontade no nosso meio, mesmo que esteja dentro de casa. Aproveite esse momento para adorar o nosso Deus com todo o seu coração. A nossa transmissão já está começando e você pode compartilhar ela aqui nas suas redes sociais. Nós desejamos um bom culto e até mais. Bom dia, amados irmãos, que alegria nós chegarmos até você para dizermos que o Senhor te abençoe e te guarde nesta manhã. É muito bom para todos nós chegarmos à presença de você na PIBAC em Casa, neste mês de maio, mês da família, e juntos adorarmos ao Senhor. Queremos agradecer a você que já está conectado, a você que está aí online, e dizendo para você não esquecer, nós estamos em culto ao Senhor. Agora há pouco nós orávamos agradecendo ao Senhor, porque muitos foram os domingos que neste momento nós estávamos aqui para adorarmos ao Senhor com toda a congregação. Agora eu aqui nesse lugar de cultos, você aí na sua casa, mas juntos nós estamos adorando ao Senhor, porque a igreja do Senhor, ainda que não esteja presente no templo, nós somos o templo do Espírito Santo e temos que lembrar que a nossa casa é um lugar de adoração. Eu quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus nesta manhã que se encontra em Isaías 64:4. Eu amo este versículo e quero que você guarde no seu coração, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, outro Deus além de ti, que trabalha em favor daquele que nele espera. Como é bom termos a certeza de que o Senhor tem nos sustentado, que o Senhor tem nos ouvido, que o Senhor tem nos abençoado. Eu quero nesta manhã orar ao Senhor e pedir ao Senhor que Ele esteja cuidando da sua vida, da sua família, e queremos pedir ao Senhor que neste momento toda e qualquer tristeza e ansiedade não ocupem lugar no teu coração, que você possa colocar, depositar e pedir ao Senhor que visite a sua vida, que visite o seu coração, que traga paz em sua história. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo por aqueles que estão enfermos. Lembro nesta hora do irmão Lúcio e de tantos outros que estão em tratamento de câncer, em tratamento de saúde, das mais diversas questões. Peço ao Senhor que esteja visitando os pastores, também alguns diáconos que estão enfermos. Quero pedir ao Senhor que o Senhor esteja cuidando de todo o povo do Senhor e também por todos os brasileiros neste momento em que nós estamos enfrentando aí essa pandemia, mas temos certeza que o controle é de Deus em todo o tempo. E quero lembrá-lo nesta hora para que você descanse no Senhor. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu de alguém que trabalha por aquele que nele espera. Mas o nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus sempre cuidou do seu povo. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. Vamos orar. Vamos, neste momento, pedir ao Senhor. Aproveito para pedir a você que digite aí, no comentários, o seu pedido de oração. Nós estamos recebendo esses pedidos de oração. Vamos estar orando por esses pedidos de oração. Se você tem algo que nessa hora inquieta o teu coração, a tua vida, apresente diante do Senhor. Coloque-se diante do Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui neste momento de culto, conectados, ó Deus, com o Senhor, que é dono de todas as coisas. E agradecendo já ao Senhor, porque um dia o Senhor deu sabedoria para que a tecnologia
pudesse avançar. E, ó Deus, neste tempo, nós estamos tendo privilégios que irmãos do passado não tiveram, em momentos difíceis, em momentos tais como este. Mas nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer, porque ainda temos liberdade para chegarmos, ó Deus, a diversos irmãos que estão nesta hora participando conosco deste momento de adoração ao Senhor. Obrigado, ó Deus, porque apesar das portas do templo estarem fechadas, nós estamos livres e o Evangelho do Senhor tem poder para libertar qualquer coração cativo nesta hora, pelo medo, ó Deus, pela ansiedade, pela depressão. Ó Deus, o poder de Jesus se manifesta de maneira extraordinária, trazendo em cada vida o consolo. Ó Deus, trazendo em cada pessoa a certeza de que confiar no Senhor é o segredo, ó Deus, para viver uma vida tranquila, mediante, ó Deus, todas as situações amedrontadoras. Mas muito obrigado, porque nossos olhos estão postos no Senhor. Muito obrigado, porque desde a antiguidade não se ouviu acerca de um Deus que cuida daquele que no Senhor espera. E nós confiamos no Senhor. Nós agradecemos ao Senhor. Cubra as nossas famílias. Cubra, Senhor Deus, nesta hora, todo o povo brasileiro. Ó Deus, abençoa neste momento, Senhor Deus, todas as pessoas que estão na linha de frente, cuidando dos enfermos, dos médicos, dos enfermeiros, dos funcionários dos hospitais, dos recepcionistas, ó Deus, de toda os técnicos, ó Deus, de laboratórios. Cuida, Senhor Deus, de todas as pessoas que nesta hora, Senhor Deus, têm como oportunidade, Senhor Deus, estar em contato com pessoas doentes, mas que, ó Deus, haja, Senhor Deus, amor nos corações, que haja, Senhor Deus, nesta hora, Senhor Deus, condições para que todas as pessoas que estão na linha de frente, neste momento em que o Brasil precisa de profissionais, que todos, ó Deus, exerçam essa função, ó Deus, com amor, com profissionalismo, com responsabilidade, com características que o Teu Espírito, ó Pai, possa conduzir e ensinar a cada um. Muito obrigado, Deus, porque nossa vida, toda a nossa história tem sido entregue ao Senhor. E a Tua palavra nos garante que não caia um fio de cabelo da nossa cabeça, que não seja da permissão do Senhor. Guardados nas promessas do Senhor, nós queremos te agradecer nesta manhã, agradecermos ao Senhor por todas as famílias, neste mês de maio, quando, ó Deus, também comemoramos, quando paramos para pensar acerca de família, acerca da missão linda de viver em família, nós te pedimos, abençoa-nos, guarda-nos, abençoa, Senhor Deus, cada líder político deste país, abençoa, Senhor Deus, todos aqueles que estão na missão de ser um governador, prefeito, presidente, ministros. Nós te pedimos, ó Pai, que todos esses homens e mulheres sejam, ó Deus, orientados pelo Senhor, que eles olhem para o bem do povo, que eles se preocupem com o bem do povo e que, ó Deus, o nosso Brasil venha, ó Deus, respirar dias melhores. Abençoe todos aqueles que estão na condição de desempregados. Abençoe todos aqueles que estão, ó Pai, nesta hora, Senhor Deus, com os corações preocupados quanto à economia do país. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos guardar, dar sabedoria a todas estas pessoas, abençoando as empresas, os empresários, os comércios, os comerciantes, ó Deus, os comerciários, que o Senhor esteja abençoando e guardando
a cada um segundo o teu querer, segundo o teu propósito. Muito obrigado. Oramos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Quero lembrar você, nesta manhã, acerca das nossas contribuições. Nós não podemos esquecer que nós temos um compromisso como igreja com as mais diversas atividades. Ainda que a igreja ela não esteja tendo, as suas atividades normais, nós temos compromissos mensais e por isso queremos lembrar os nossos irmãos para que não deixem de fazer o seu papel como um servo fiel ao Senhor. Quero também lembrar a você que deseja contribuir com a ação social da igreja. Meus amados irmãos, eu tenho pedido, tenho clamado aos irmãos para que não deixem de se comprometer com a obra da ação social. Você sabe que muitas pessoas, neste tempo, têm tido muitas lutas, muitas dificuldades. Existem pessoas com relatos mesmo de estarem preocupadas quanto à manutenção da sua despensa. Nós, como servos de Deus, temos um compromisso, o compromisso de abençoar, o compromisso de ajudar, de estender a mão, de estarmos nesta hora dizendo a todas as pessoas que, como igreja, nós queremos sempre, em todo tempo, servir a Deus, servindo pessoas. Servir a Deus, amando pessoas. E nesse mês de maio, nós estamos com um tema muito especial. Servindo a Deus, servindo pessoas em família. Então você, durante toda essa semana, você já tem algumas atividades, Assim como as nossas crianças, elas estão recebendo atividades online, nós não vamos receber atividades online. Mas nesta semana, você vai servir pessoas em família. Você vai preparar um lanche gostoso para a sua família e vai lembrar na hora que você está servindo a Deus, servindo pessoas. Você vai lavar as louças para a sua esposa, para a sua mãe, para o seu pai e vai dizer sempre assim, estou servindo a Deus, servindo pessoas. Você vai fazer aquela sobremesa gostosa para toda a sua família. E vai também lembrar, quando estiverem sentados à mesa, estamos servindo a Deus, servindo pessoas em família. E além disso, servir pessoas em família, estendendo a sua mão, abençoando talvez alguém que esteja precisando. Servindo pessoas através de uma ligação. Ontem eu liguei para algumas pessoas e tenho já uma lista de pessoas que estou me comprometendo de fazer uma visita online. É muito interessante, Nós temos agora esse privilégio. Então vamos fazer uma visita online a alguém. Mas a pessoa não tem internet, mas tem o residencial. Então você pode estar ligando para alguém, dizendo, olha, estamos separados, porém juntos. Tá ok? Então, que Deus possa estar lhe abençoando. Vamos adorar ao Senhor. Quero lhe convidar nessa hora para você adorar ao Senhor, dizendo a Deus da sua alegria, que você acredita em Jesus Cristo e porque você acredita em Jesus Cristo, você pode descansar nessa hora. Louve ao Senhor conosco, exalte ao Senhor nesta hora e a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio em Ti. Mesmo em
acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva este amor, creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Nessa semana, nós estamos pensando juntos acerca de família. Hoje, pela manhã, logo mais à noite, na quarta-feira e durante todo o mês, nós vamos estar vivendo, junto com alguns casais, falando acerca de pessoas, de casais da Bíblia, que tiveram erros e acertos. Como a minha família e a sua família. Qual é a família que ainda não vivenciou um momento de erro? Ou qual é a família que ainda não experimentou, de alguma forma, aquela oportunidade de ter que fazer concertos, com S de fato, aqueles concertos que precisam refazer muitas coisas, desconstruir muitas coisas. E a Bíblia, ela é uma ferramenta, ela é um livro, ela é a verdade para nós. A Bíblia, ela é um manual e ela nos ensina muitas coisas. Em nenhum momento a Bíblia, a palavra de Deus, deixou de nos mostrar a fragilidade humana, nunca deixou de nos mostrar que homens, por mais usados por Deus, a Bíblia nunca deixou de mostrar a humanidade destes homens. De Abraão, por exemplo, chamado herói da fé, nunca deixou de nos revelar os altos e baixos da vida de Moisés, frente às pressões, nunca deixou de nos mostrar, por exemplo, o homem tão valente como Pedro, que também, em algum momento, passa pela covardia. E a Bíblia fala de casais, de famílias, que tiveram momentos de alta, momentos de baixa, momentos de acertos e de erros. E nesta manhã, eu quero convidar um casal especial, membros da nossa igreja, que é a nossa Nice, nosso irmão Sérgio, mais conhecido como Marrom. E eles são os nossos convidados na nossa sala que você está vendo, no nosso espaço Pibac em Casa. Na sala do Pibac em Casa, hoje então nós vamos estar recebendo nossos irmãos, podem vir, nossos irmãos Nice e Sérgio, mais conhecido como Marrom. Podem sentar, eu também vou estar sentando, e hoje, como eu disse para você, nós temos assim um novo momento, A gente está tendo uma nova configuração do nosso culto, que hoje nós vamos ter a oportunidade de entrevistarmos a esses dois irmãos que são especialistas, porque tiveram que estudar acerca desse casal, Ananias e Safira. E talvez você está aí na sua casa, abra sua Bíblia já no livro de Atos. Eu vou deixar que eles depois falem onde se encontra essa história de Ananias e Safira, mas eles têm muitas coisas para nos ensinar a partir
da orientação do Espírito Santo de Deus. E eu sou aquele que vai estar entrevistando esse casal sobre as questões e sobre a vida de Ananias e Safira. Vamos aprender um pouco nesta manhã acerca deste casal e que você possa estar pensando, né, sobre quais foram os acertos de Ananias e Safira e quais foram os erros. Mas olha só, preste atenção. Qual é o maior desafio? O maior desafio não é você ser nessa hora alguém que vai dizer, mas como que pode uma coisa dessa acontecer? Não. O que nós queremos desafiá-lo é você começar a trabalhar o seu coração e pensar o seguinte: será que eu corro o risco de ter um comportamento igual a deste casal? Eu como marido, você como esposa, você que é jovem, porque olha só, preste atenção, nós vamos trabalhar família, e você que é filho, precisa aprender. Você que é um adolescente, você que é uma criança, precisa aprender, porque o importante de tudo é você ser edificado a partir da palavra de Deus. E por que estamos falando de família? Isso não é meu interesse porque não sou casado. Não é nada disso. Nós não vamos falar sobre casamentos. Nós vamos falar sobre família. Nós vamos falar sobre questões importantes que acontecem ou que poderão acontecer se eu não estiver alerta dentro da minha casa, dentro da sua casa, na minha história, na sua história, na história dos meus filhos e dos teus filhos. Então vamos juntos, vamos aprender. Bom dia, minha irmã Nice e irmão Sérgio. Tudo bem com vocês? Bom dia, tudo bem. Deixa eu pegar aqui meu roteiro, né, de perguntas, porque eu creio que todos nós estamos numa grande curiosidade para conhecermos a história deste casal, né, que nos ensina tanto. E eu quero perguntar para vocês, já inicialmente, só para que todos os nossos irmãos consigam saber, onde nós encontramos a história de Ananias e Safira no livro de Atos? A história de Ananias e Safira é registrada em Atos, capítulo 5. Capítulo 5. Mas nós precisamos ler a partir do capítulo 4, vai contar a história do início da igreja, o que eles estavam fazendo, né, para ver o acontecido, o que Ananias e Safira fizeram, por que eles fizeram isso, né? Então, Atos capítulo 4, e vai encontrar a história verdadeira dos dois no Atos capítulo 5. Então, eu vou pedir para Nice. Nice, você destacou no texto algum ponto aí no texto bíblico que você gostaria de deixar com esses irmãos? Por exemplo, a igreja, pelo que a gente consegue compreender, a igreja de Atos dos Apóstolos é a igreja primitiva. Sim. Que vivenciou o momento do Pentecostes, né? Na conversão, onde 3.000 pessoas se convertem, depois mais 5.000 pessoas se convertem. Então é possível que Ananias e Safira tenham sido fruto desse crescimento da igreja, onde até mesmo a Bíblia diz que ia caindo na graça do povo aquela igreja e o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Então é possível que esse momento, a igreja foi tão relevante que Ananias e Safira chegam nesse momento junto da história, né? Sim, eles estavam vivendo ali a implantação da igreja. Jesus tinha ressuscitado, não é? E ali estavam Ananias e Safira, junto com os outros apóstolos, ele era discípulo de Jesus. E ali naquele momento, a igreja estava assim no primeiro amor, né? Todos estavam querendo dividir tudo que tinham. Então, alguns se comprometeram em vender suas propriedades para que ali eles pudessem dividir com aqueles, os mais favorecidos venderiam para ajudar os menos favorecidos. E ali ninguém impôs isto, não é? As pessoas de vontade própria quiseram fazer isso. E Ananias e Safira, um homem piedoso, não é? Eles eram casados,
também estava nesse contexto dessa implantação da igreja e viver nesse momento maravilhoso. Certo. Então, deixa eu perguntar para vocês. Vocês conseguem pensar, porque logo depois a gente vai saber acerca dos erros, mas o que vocês destacam como acertos possíveis, né, na vida desse casal? O que vocês veem como acertos? Como Nisso relatou uma parte deles. Eles eram um casal piedoso, né? Casal piedoso. O que você chama, Sérgio, por piedoso? O que é um homem piedoso? Bem, no caso deles, né, eles tinham, no contexto que eles estavam vivendo, também tiveram piedade pelas outras pessoas que não tinham necessidade, né? Você ser piedoso é você ter amor às pessoas, ter piedade, saber da necessidade das pessoas, compaixão, né? Compaixão. Eles também tiveram isso, né? Eles construíram, a gente pode ver coisas boas dele, eles construíram um lar junto, construíram bens, tinham propriedades, tantos que eles venderam propriedades. Eles tinham diálogo, né? Estavam sempre unidos, tomando decisões juntos, até mesmo para a ruína deles, né? A mentira, eles tomaram a decisão juntos. Eram parceiros, eles eram parceiros, eles eram cúmplices, né? Certo. Então essa é a parte que a gente pode ver que tem algo bom de tirar da vida deles. Outra coisa interessante é que eles conversaram. Mesmo para fazerem, mesmo para fazerem algo errado, a gente vê ali que eles tinham aquele cuidado de combinar, de sentar e combinar. Certo. É interessante, professor, a gente trazer para os nossos dias que a gente precisa, como família, ter esse diálogo, né? Conversar, combinar as coisas, estar sendo participativo, né, tendo essa liberdade no nosso lar de ter essa conversa, não só com o cônjuge, mas também com os filhos, de a gente poder se relacionar dentro de casa, né? Certo. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Dentro daquilo que a gente viu e que lê dentro desse texto, a gente consegue entender que havia no coração de Ananias e de Safira aquilo que você chamou de compaixão, de preocupação com os pobres, com o crescimento das necessidades, né? A Bíblia diz que não haviam entre eles necessitados, eles tinham tudo em comum, então eles davam, né? E o que é importante é você perceber isso, porque uma das questões que nos preocupa é a religiosidade, não é verdade? Então a pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: vocês podem nos falar um pouco sobre a questão da religiosidade e de verdadeira vida cristã em família? Porque há uma grande, vamos pensar assim, algumas pessoas elas confundem muito religiosidade com vida cristã. E às vezes isso vai passando de pai para filho. Eu sou religioso, mas isso basta, Nisso? Não. A religiosidade, ela não tem um compromisso com a verdade. Ela tem apenas uma rotina. Eu vou orar, eu vou rezar, eu vou na igreja, eu vou entrar, naquele horário eu tenho que estar ali, eu tenho que ajudar os pobres, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, torna-se uma rotina na vida da pessoa. Mas a vida cristã, ela é muito mais do que isso, né? Ela tem um compromisso com a verdade. O cristão, ele anda como Cristo andou. Ainda que Ananias e Safira tivessem errado, eles também tiveram a oportunidade de acertar. Então, eles queriam viver uma religiosidade aparente. Verdade. Né? Eles queriam mostrar aquilo que eles não eram, na verdade. Então é interessante até falar agora nessa hora para os nossos irmãos que estão em casa, quando você falou acerca dessa questão de religiosidade, não ter compromisso com a verdade e fazer muitas coisas por rotina, então vamos pensar então nesta manhã que talvez a pandemia tenha acertado nessa questão.
porque a pandemia nos tirou da religiosidade de estar aqui nesse domingo, porque todo domingo é comum. E aí, cada um vai ter que, dentro da sua própria casa, nós estamos nus. Aham. Dentro da nossa casa, eu estou nua. Eu sou a Anice e ele é o Marrom. O senhor é Carlos Henrique, não é? Então, nós estamos totalmente nus. E quem é que nos vê? É verdade. Isso me fez lembrar a história do ovo e do bacon, né? Para que a galinha possa participar, né? Ela entra, ou seja, ela produz o ovo, ela dá o ovo. Envolvida. Ela está envolvida, né, nesse processo. Ela dá o ovo, bota o ovo, dá o ovo. Mas para dar o bacon, o porco tem que dar a sua vida. Está comprometido. Né? Ele está comprometido. A sua vida é comprometida para que ele possa dar o bacon. Muito bem. E esse ensinamento para a gente é justamente isso. Para que a gente não viva uma vida de religiosidade, a gente possa viver uma vida de compromisso, né? Uma vida comprometida com Cristo, seja no nosso lar, nesse momento de pandemia, seja onde quer que nós possamos estar, no trabalho, né, em qualquer outra área, que a gente possa ter esse compromisso com Cristo, viver verdadeiramente a vida com Cristo. Né? Então, se nós viemos para cá todos os domingos de manhã para a EBD, ficávamos para o culto e víamos domingo à noite, o que a gente agora faz na nossa casa? Exatamente. A gente continua nos nossos horários ou fora dos horários, mas a gente tem a nossa devocional? Isso também tem a ver com a história de Ananias e Safira. Certo. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês, então. Para vocês, para os nossos irmãos que estão em casa, para todos aqueles que estão conectados nessa hora, como se define em família? Parceria, sinceridade, transparência, mentira e verdade. Parceria. Parceria é estar junto, é diálogo, é ser cúmplice, como foi Ananias e Safira, mesmo na maldade, né? Mas ele foi parceiro, né? Isso se chama parceria. Sinceridade. Sinceridade, a gente estava conversando, a palavra quer dizer sincera, ser Transparente. né? Transparente, simples, né? Ele fala até sobre transparência. O que é transparência? Transparência é você ser o que é o que é. Transparente. E mentira. A mentira, ela destrói, né? Mentira, ela acaba com a confiança, acaba com a sinceridade. A mentira, ela arde aos olhos de Deus, né? A mentira, ela veio para destruir o lar, para acabar com a harmonia do lar, né? Como acabou com a harmonia do lar de Ananias e Safira. E a verdade? A verdade, ela é o que mantém todas essas coisas, o amor, a união, né? A cumplicidade, o carinho de um lar, você está sempre em harmonia, né? Essa é a verdade, ela nos traz tudo isso. A verdade também, ela reconstrói. Porque se Ananias e Safira tivessem falado a verdade, não aconteceria o que aconteceu com eles. Então, eles reconstruíram. Outra, né? A história seria outra. Certo. Vamos falar um pouco, então, nesse momento, sobre a família que hoje tem sido bombardeada das mais diversas formas. Quais são, o que vocês têm, como que vocês poderiam discutir nessa hora as ações do inimigo nessa instituição chamada família, até mesmo a partir da lição que Ananias e Safira deixa para nós? O que o inimigo tem tentado fazer para, de alguma forma, destruir essa família? Ele não só fez, como vai fazer, né? Vai sempre tentar implantar a mentira, né? E quando a gente perde o foco no nosso lar, de estar buscando a Cristo como Senhor e Salvador, não só da nossa vida, mas também do nosso lar, a gente começa a dar lugar às coisas do inimigo. O que ele quer implantar é a mentira. Assim como fez lá no início da família, né, com Adão e Eva, a implantação da mentira. E isso vem a destruição do lar,
a destruição do relacionamento, né, da família. Então, o cuidado para que a gente não deixe que a mentira do inimigo entre no nosso lar, que a gente possa estar sempre buscando a presença de Deus, chamando Deus para o nosso relacionamento, para a nossa família, né, para que a gente não dê essa brecha para o inimigo. Ótimo. Então a mentira ela tem trazido essas algumas consequências que têm feito com que essa família seja marcada por fracassos, não é isso? Por momentos às vezes de desunião, porque quando existe a mentira, a confiança é comprometida, acaba praticamente, e o lar começa a vivenciar isso. Então, por exemplo, hoje, né, nós podemos pensar que o inimigo tem tentado destruir o relacionamento de pais e filhos, né, porque muitas vezes os filhos não atentam para a questão de falar a verdade e se esquecem que falar, né, a mentira para os pais seria então uma ação do inferno sobre a vida dele e que, consequentemente, pode arruinar essa família. Não é isso? E quando a gente lida com a mentira ela mexe com a confiança. Então, se eu tenho o hábito de mentir, ou eu convivo com uma pessoa que mente o tempo todo, que é um hábito, né? É o hábito de mentir. Você mente, você pega esse hábito de mentir. Você transmite para outra a falta de confiança. Como que eu vou confiar em alguém que vive mentindo? Ele precisa se corrigir para poder ele tratar no outro com quem ele vive esse retorno à confiança. Certo. Ótimo. Então, aproveitando, falando sobre essa questão, eu queria fazer uma outra pergunta para vocês. Ananias e Safira, vocês falaram assim, vamos comentar acerca deste momento em que eles foram parceiros, porém usaram da mentira, parceiros, porém na maldade. Conta pra gente o que exatamente aconteceu aí, então, como erro na vida desse casal. Vocês destacaram muito bem os acertos, né? Então, pelo que eu vi, a questão da parceria, que eles foram parceiros, a questão da sinceridade, né? Então, eles combinaram, eles tinham um diálogo ali. Mas em que momento, então, que eles erram? No momento em que eles colocam no coração, eles decidem entre eles em reter parte daquilo que eles iam dar ao discípulo, né? Iam dar a Pedro, iam colocar aos pés dos discípulos, e eles resolvem entre si reter parte. Uma coisa interessante, que eles poderiam fazer isso. Eles poderiam vender a propriedade e reter parte, mas teriam que chegar para o discípulo e falar a verdade, né? Falar que eles fizeram isso. Nós vendemos por 1.000, mas nós vamos dar só 700, nós vamos dar só 300, enfim, a parte que eles iam ficar, eles iam ter que falar. Mas quando eles colocaram no coração em fazer, colocaram essa mentira, né, dentro deles para passar para os discípulos, não contar a verdade, ali foi a parte que arruinou não só o casamento, não só o lar, mas também arruinou a vida deles, né? Essa mentira trouxe uma consequência muito grave. Então, Sérgio, deixa só eu tentar fazer com que aquele que talvez não conheça essa história consiga entender. Ananias e Safira estava nesse momento da igreja primitiva, sim, onde as pessoas elas estavam tão envolvidas umas com as outras que elas viviam realmente o nosso tema, né? Eles serviam a Deus e serviam pessoas. Eles estavam, de alguma maneira, sempre prontos a doar. E aí a Bíblia diz que todos aqueles que vendiam as propriedades, né, eles traziam os valores e depositavam, né, aos pés dos apóstolos, dizendo o seguinte: olha, essa é a minha contribuição para abençoar a vida de todo mundo.
para que todo mundo tenha essa igualdade, para que todo mundo consiga viver esse momento, né, onde o que é meu é teu, né? Então isso se tornou uma realidade viva dentro daquela igreja, não é isso? Certo. E antes de Ananias e Safira decidirem vender sua propriedade e doar o valor, um outro discípulo tinha feito, que foi Barnabé. E aí, Barnabé. o que acontece? Barnabé, ele vendeu a propriedade e entregou. Provavelmente, a Bíblia ela não cita, mas provavelmente Barnabé foi admirado por isso, né? Provavelmente Ananias e Safira até admirou a atitude de Barnabé. E aí, Deve ter pensado, vamos fazer igual? vamos fazer? Vamos. Lá? Então vamos vender nossa propriedade. Então eles talvez queriam os aplausos. Queriam os aplausos, os Ah, Os olhares para elogios, eles. né? Os elogios. Os elogios. Elogios. Já que Barnabé fez, Também vamos fazer. então vamos fazer. Só que o vamos fazer, eles que falaram, nós vamos vender e doar todo o valor. Mas quando chegou na hora, eles reteram parte do valor. Só que algo importantíssimo aconteceu ali, pastor. Pedro, o texto diz que ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus foi quem revelou ali e que fez com que Pedro insistisse na pergunta. Porque Pedro perguntou, foi por este valor que você vendeu? Ali, Ananias e Safira tiveram a oportunidade de falar a verdade. Não foi por este valor. Vendemos, Ou de repente portanto, eu quisesse até manter, mas aí o Marrom falaria assim, Nice, vamos falar não a foi verdade. esse. Né? Então, o cônjuge, ele precisa ajudar o outro nesse sentido. De talvez mostrar para ele o outro lado da situação. A gente está errado nisso. Vamos combinar assim. Vamos orar. Porque Deus vai nos mostrar, assim como Deus mostrou para Pedro ali naquele momento, ele também poderia mostrar para Ananias e Safira o erro que eles estavam cometendo. Entendi. Então, porque muitas pessoas pensam, né, ficam em dúvida com relação a isso. Eles não foram fulminados ali naquele momento, porque Pedro diz assim, vocês não mentiram, não é isso? Vocês não mentiram aos homens, vocês mentiram ao Espírito Santo. Então, a pergunta que eu quero fazer nesse momento para vocês é que talvez as pessoas lá que estão nos assistindo, elas estão perguntando, poxa, mas a Bíblia não diz que cada um deve contribuir segundo o seu coração, né? Propõe no seu coração. Segundo as suas possibilidades? O erro não foi eles não terem dado tudo, né? Mas o erro foi não confessar. O nosso coração manda que a gente dê somente este valor. Estaria tudo bem, não é verdade? A propriedade era deles, eles não eram obrigados, eles que propuseram no coração deles e não cumpriram. E a Bíblia diz que é melhor que não votes do que votes e não pagues. Então, aí aproveitando, então, quero fazer uma pergunta, porque isso aí envolve a família, as finanças da família. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte, tanto para aqueles que são filhos, aquele marido e mulher, né? A gente quer perguntar uma coisa. Hoje nós encontramos muitas pessoas que acham um desperdício dar para a obra de Deus o que é devido, né? Ser fiel nos dízimos, nas ofertas. Como que vocês entendem que, por exemplo, essa avareza tem prejudicado a família? Até porque a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Mas a minha pergunta é, como que vocês pensam acerca disso? E o que vocês diriam para quem nessa hora cultua conosco? O avarento, pastor, ele tem o amor ao dinheiro, ele se apega aos bens, né? E a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E as pessoas acabam se endeusando em relação aos bens, ao dinheiro. Né? E nós precisamos estar convictos de tudo que nós temos é do Senhor. O Senhor é quem nos dá. Né? Então precisamos devolver ao Senhor aquilo que é dele. Né? E confiar nas provisões
desse Deus maravilhoso. E às vezes a gente, como família, fica retendo ou acha que contribuir para a obra do Senhor é estar ajudando ao pastor, estar ajudando alguém que está relacionado ao templo, né? Mas isso nos informa que a gente precisa confiar nas provisões do Senhor, né? A gente precisa tirar esse apego, doar aquilo que é do Senhor, não o que a gente acha que vai conseguir fazer com aquilo que a gente tem, né? Mas confiar naquilo que Deus vai fazer pela gente. Quando nós não dizimamos ou não contribuímos com a obra do Senhor, nós gastamos um dinheiro que não é nosso. E a Bíblia, quando diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, é uma ordem. E essa ordem, ela tem um objetivo, para que haja mantimento na minha casa. E aí tem uma promessa. Depois disso, façam prova de mim. Então, o que eu tenho a dizer nesse momento, pastor, é façam prova do Senhor. Entreguem e vejam o que Deus vai fazer na sua vida e na vida da sua família, assim como faz na nossa vida. Imagine se Ananias e Safira tivesse proposto no seu coração em dar apenas 50% do que eles venderam. Até hoje a história teria sido diferente, até hoje eles poderiam estar sendo, né, participativos nessa igreja primitiva aí, em que eles estavam, né, com aquela euforia, estavam em comunhão, as coisas seriam diferentes, né? E ele fala, trazei todo o tesouro, trazei tudo. E aí, com isso, a gente a gente vive aquilo que Deus tem pra gente, não é? O melhor, né? O melhor de Deus para nossa vida. A gente só vai saber se a gente for fiel e a gente fizer a nossa parte. E Deus faz a parte dele. Deixa eu fazer uma outra pergunta, então, aproveitando dentro dessa experiência de Ananias e Safira. Vocês pensam, podem falar para nós acerca dessa fidelidade em dizimar, em ofertar? Isso deve ser vivido em família. Mas aí eu pergunto para vocês, os pais, hoje, eles devem ensinar os filhos a dizimar, a ofertar, mostrando para os filhos que isso é uma obrigação ou isso é um privilégio? Privilégio. Total. Total. Quem é dizimista sabe o que vive dentro da sua casa. Quem é dizimista sabe das bênçãos que nós temos por sermos dizimistas. Só pelo fato de sermos fiéis. Só pelo fato de sermos fiéis nos dízimos. É um privilégio, né? Por que privilégio também? A palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. E a gente só pode dar alguma coisa se nós tivermos, né? E quando a gente recebe algo do Senhor, a gente precisa devolver, ter esse privilégio de ensinar os nossos filhos, ensinar o nosso cônjuge, ensinar aqueles que estão à nossa volta, de que é melhor dar do que receber. Quando você recebe, né, quando você vai dar, é porque você já recebeu alguma coisa, né? E o Senhor já depositou, né, tem uma confiança para a gente, né? Deus confiou em nós para que nós pudéssemos retribuir aquilo que Ele já confiou em nós. Então é um privilégio isso. Que coisa boa, na verdade, nós estarmos falando sobre esse assunto a partir de uma história um pouco difícil de ser entendida lá em Atos, né? Mas eu quero perguntar uma outra coisa. Quais as orientações que vocês dariam hoje aos filhos, aos jovens, aos adolescentes que cultuam conosco sobre fidelidade, verdade e outras decisões a partir da vida e do exemplo do casal Ananias e Safira? Bem, nosso conselho seria que estejam, assim, sempre atentos aos ensinamentos bíblicos, né? Que todos os jovens possam entender esses ensinamentos, aceitar em seus corações, buscar estar ao lado de pessoas que levem você à presença do Senhor, né? Que esteja envolvido na obra, que esteja mostrando o privilégio de servir ao Senhor, que não seja entregue, né, às mãos daqueles que querem te tirar da presença de Deus. Hoje a juventude vive
um momento tão difícil, né? Assim como Ananias e Safira estavam tão unidos, estavam juntos em tudo, tirando, assim, estavam naquela harmonia, mas de repente ouviram a voz do inimigo e se deixaram levar por aquela voz e fizeram algo de terrível que custou a vida deles. E a gente queria deixar para os jovens, né, para aqueles que estão iniciando ou participando desse momento, que não se deixe levar pelas ações do inimigo, pelas pessoas que querem te afastar da presença de Deus, né? Vocês possam estar sempre buscando a presença do Senhor para as suas vidas. Eu falaria para os jovens, todos os dias nós escolhemos. Todos os dias. Eu escolho na hora que eu acordo se eu vou levantar naquele momento ou não. Eu escolho se eu vou tomar café ou suco. Eu escolho se eu vou ficar mais um pouco em casa ou se eu vou sair. Eu escolho se eu vou estudar a Bíblia ou se eu vou ver um filme. Eu faço escolhas todos os dias. Assim como Ananias e Safira fizeram a escolha deles, eles escolheram. Primeiro foi Ananias e foi questionado. E ele confirmou que vendeu por aquele valor. Morreu na hora. Um tempo depois, acho que foram 3 horas depois. 3 horas depois, chamaram Safira. Fizeram a mesma pergunta a ela. E ela respondeu assim como Ananias. Vendemos por esse valor. Os dois mentiram. E aí ela morreu na mesma hora. Escolhas, jovens. Façam escolhas. Escolha aquilo que Deus quer para você. Sempre antes de fazer uma escolha, ore ao Senhor. É muito importante isso que Marrom falou. Ande com pessoas que te aproximam de Deus. Porque se você não andar com pessoas que te aproximam de Deus, a tendência é você se afastar cada vez mais, seus pensamentos ficarem distantes disso daqui, ó, que é o manual, o nosso manual de fé e prática. Aqui tem conselhos para as mães, para pais, para esposas, para filhos, para esposos. Então, a gente só precisa ler, memorizar, não é? A Bíblia diz lá em Deuteronômio sobre inculcar. Inculcar é empurrar contra. O mundo vem com um conceito e você empurra o conceito de Deus contra aquele conceito do mundo. Então, escolha sempre estar no caminho que Deus quer para você. Nunca naquilo que você acha aos seus olhos ser bom. Porque a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem ser bons. Parecem, mas não são bons, não é? Então, esse é o conselho que eu daria para os jovens. Agora, Nisso, enquanto você falava, surgiu aqui na minha mente uma questão importante. Que alguém poderia perguntar se estivéssemos aqui na sala da PIBAC em casa. Mas, principalmente naquela época, o machismo, né, a questão da autoridade do marido, devia prevalecer muito mais, com muito mais autoridade mesmo, potência, vamos dizer assim. Safira, ela foi submissa ou ela foi conivente? Conivente. Porque submissão é você ser conivente? Não. Dá para você entender, porque assim, vamos dizer, se Sérgio falar assim, Nice, nós esse mês vamos definir que nós vamos segurar as questões e se alguém perguntar, a gente vai dizer que nós não temos. Vamos pensar assim, alguém chega para você e fala assim, ó, Nice, eu estou precisando de uma ajuda. E aí você então, Sérgio, fulano está precisando de uma ajuda. Diga que nós não temos. Isso, aí você, é submissa ao seu marido, ele disse para dizer que não tem, você vai dizer que não tem. Como que é essa questão da submissão, você vai conscientizá-lo de que isso é uma forma de mentir? É aquela ideia mais ou menos muito simples. Alguém liga para Sérgio. Sérgio fala, diga que eu não estou. Né? É verdade. Então, vamos imaginar, como seria essa questão aí? Submissão
e a questão aí de ser conivente. A submissão, pastor, é sob uma missão, né? Nós estamos na mesma missão. E a missão do casal é manter o lar num bom andamento. Certo. Então, ela foi conivente, ela não foi submissa. Se ela fosse submissa, ela usaria a sabedoria que a Bíblia fala, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com suas próprias mãos. Então, se ela não usasse de ser conivente, né, com ele, mas usasse de sabedoria, ela iria conversar. Ela tinha diálogo. Porque se eles sentaram para combinar, olha, nós vendemos por tanto, mas nós vamos entregar só tanto. Nesse momento, ele compartilhou com ela e deu abertura para ela falar. Então, nesse momento, ela podia falar assim, não, isso está errado. Com todo respeito, nós devemos fazer assim, assim, assim. Se eu estou em casa e ligam para ele diz, diga que eu não estou em casa, eu respondo para ele, não me peça para mentir. Não é? Porque se ele me faz um pedido dizendo para eu falar que ele não está em casa, eu também faço um pedido dizendo, não me peça para mentir. Não é? Certo. Então é uma maneira sábia de você responder sem ser com falta de submissão. Certo. Ótimo. A gente já está quase chegando ao final da nossa... né, daquela vontade de continuar, né? Verdade. Que é inesgotável, né? Muitos assuntos. Mas deixa eu perguntar outra coisa para você, para vocês. O pecado, ele sempre vai trazer uma consequência. Desde o início. Não é verdade? O primeiro casal da Bíblia fracassou. E as consequências chegaram. E aconteceram diversas questões nesta família por conta disso. Mas o pecado, ele trouxe consequências sobre a vida do casal que nós estamos falando, Ananias e Safira. Vocês acham que hoje as famílias têm sofrido por consequência do pecado? Preste atenção, nós não cremos em maldição hereditária. Isso aí, sim. Né, porque o filho vai pagar pelo pecado do pai, a Bíblia diz que isso não vai acontecer. Mas as consequências do pecado, elas vão afetar a família? O que você acha que, por exemplo, em que sentido eu posso entender o seguinte, olha, meu filho não paga pelo meu pecado, mas meu filho, de alguma forma, vai às vezes, ou a família vai viver um momento terrível por conta dos meus erros e do meu pecado. É importante a gente ressaltar aqui o seguinte, que o pecado ele traz as consequências, né? Mas Jesus perdoa os nossos pecados, morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas é importante a gente ressaltar que todo pecado ele tem a consequência. E essa consequência não tem como tirar, né? Então, que a gente possa pensar antes de cometer o pecado ou evitar de cometer esse pecado, porque a consequência vai vir, né? E a consequência do pecado de Ananias e Safira foi a morte. Não teve como eles pedirem perdão, não teve como eles, né, reverem isso. Tudo porque não se arrependeram. Porque não se arrependeram. Se tivesse se arrependido antes, né, ou seja, nós combinamos, mas não vamos fazer. Porque a consequência pode ser grave. E foi grave. Né? Então a consequência hoje, as famílias têm vivido consequências de pecados que a gente tem cometido que são terríveis. Né? Talvez não a morte, mas tem perturbado a família emocionalmente, de vários setores, várias áreas familiares, né? Alguns setores da família, porque temos cometido pecados e as consequências têm arrasado as famílias, têm separado casais, separado pais de filhos, né? E é muito importante a gente ter essa atenção, de a gente procurar buscar mais a presença do Senhor para que a gente não venha cometer esses pecados e sofrer essas consequências. As famílias hoje estão sofrendo muitas consequências em relação aos pecados cometidos. E tem quando a gente está em família, pastor, acontece algo muito importante que é bom a gente destacar. Quando eu erro, o meu pecado, a minha falta de senso na escolha
vai levar à destruição não só para mim. Porque eu tenho uma família. Então, o meu erro vai trazer consequências para o meu lar, para dentro da minha casa. Eu vou levar o meu marido comigo, eu vou levar a minha filha comigo. Então, eu tenho que pensar muito como filha, como esposa, como marido, como as pessoas que vivem dentro daquela casa ali têm que pensar muito na sua escolha e no que vai fazer, porque todo o pecado, ele traz consequências. E essas consequências, elas podem ser muito ruins, e ela não vai afetar só o senhor que errou. Ela vai afetar sua esposa, vai afetar seu filho, vai afetar sua filha, talvez a neta, não é? Vai afetar todo o andamento daquele lar. Porque nós estamos em família, né? E alguns desses erros chegam a atingir gerações, porque tudo é pelo exemplo. Exatamente. Alguém chega a dizer isso, né? Que nós estamos numa viagem e nesse navio nós não navegamos sozinhos, né? Então, daqui a pouco, não é que seja uma maldição hereditária, mas de exemplo é exemplo, né? O exemplo, o histórico familiar, ele deixa, de alguma forma, esse legado. Qual é o legado sequelas, que nós estamos né? deixando? Então, é uma questão importante para nós como famílias, né? Muito. Quais são os legados que estamos deixando? Exatamente. Pois bem, estamos chegando já ao final, né? E eu queria que vocês deixassem, então, as considerações finais aí para os nossos irmãos que estão, nessa hora, participando conosco deste culto da PIBAC em casa. Quais as considerações, qual o recado que vocês gostariam de deixar, não como ensinamento de vocês, mas como orientação que o Espírito Santo nos dá através da palavra dele, a partir do texto de Atos 5. O que nós conversamos N coisas, né? Mas uma das coisas que a gente conclui é o seguinte: todos nós erramos. Todos nós cometemos alguns erros. Sempre haverá, né? Sempre haverá. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Não é porque nós erramos, não é porque nós pecamos, que nós não podemos nos corrigir. O sangue de Jesus derramado na cruz foi para nos purificar de todo o pecado. Então, assim como nós temos a oportunidade de errar, a gente também tem a oportunidade de voltar e consertar. Eu costumo falar o seguinte: para a gente consertar, a gente precisa reconhecer o erro, identificar onde que está errando, se arrepender, pedir perdão e se corrigir. Não adianta você errar, pedir perdão e não se corrigir. Eu posso cometer um erro com o Marrom, eu vir a pedir perdão a ele, pedir perdão a Deus, mas para que haja esse conserto, eu preciso me corrigir. Então, esse, para mim, é o ensinamento geral dessa história de Ananias e Safira. A oportunidade que Pedro ali, quando os interrogou, que eles tiveram e desperdiçaram. Eles desperdiçaram a oportunidade de falar assim: eu errei nisso e nisso, mas eu quero agora pedir perdão e me corrigir. Nunca mais farei isso. E eu queria deixar justamente esse momento que eles estavam vivendo. No início da igreja cristã, da igreja primitiva, e eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus, né? Que a gente, como família, possa ter essa visão, esse objetivo, o foco de buscar a presença de Deus para a nossa vida, para a nossa família, né? Que a gente possa estar envolvido, né, comprometido com o reino de Deus, para que nada nem ninguém possa atrapalhar a comunhão do nosso lar, para que nada nem ninguém venha derrubar o foco da nossa família em relação a Cristo. Que a gente possa viver esse evangelho, demonstrar o amor de Deus onde quer que nós possamos estar. A palavra de Deus diz que
que as pessoas traziam todos os enfermos e colocavam nas ruas, né? Porque onde Pedro passava com os discípulos, Pedro e João passavam, a sombra dele curavam aqueles enfermos, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Que a gente possa estar buscando isso, se encher do Espírito Santo, para que a gente não venha cometer nenhuma mentira, nenhum pecado, nenhum envolvimento com as coisas do inimigo, para que nossa família seja uma família sadia, sã, na presença do Senhor. E se você cometeu algum erro, a notícia boa é: Deus perdoa os seus pecados e Ele joga o seu pecado lá no mar do esquecimento. E eu digo mais, Ele pega uma plaquinha e coloca lá: é proibido pescar, tá? Não se sinta assim muito mal e não ache que é o fim. Deus pode te perdoar. Você precisa identificar e corrigir. Amém. Nós estamos então chegando ao final desse momento, né? Queremos agradecer ao casal, nossos irmãos Sérgio e Nice, por esse momento tão especial. Logo mais à noite nós vamos ter um outro casal e nós vamos estar falando sobre uma outra família, a família de Isaac e de Rebeca. Mas nós vamos agora ouvir uma música e em seguida nós voltaremos orando ao Senhor e encerrando este momento de culto. Mas adore ao Senhor conosco neste momento e que Deus esteja lhe abençoando. Muito obrigado ao casal querido, que Deus abençoe sua vida de uma forma muito especial. Nós agradecemos a oportunidade. Sei
já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Estamos chegando ao final do nosso momento de adoração ao Senhor. Queremos agradecer a você que participou conosco durante este período. É uma alegria muito grande. Quero dizer para você que nós nos sentimos assim abençoados pelo Senhor Deus e também felizes pela presença dos irmãos. Eu quero que você esteja colocando os comentários de como foi aí o culto para você, o que podemos melhorar nesse momento. Esse mês de maio nós vamos ter toda essa configuração um pouco diferente, mas queremos dizer para você que estamos em culto, estamos na PIBAC em casa e queremos agradecer. Queremos também dizer para você uma coisa especial, talvez você tenha tido algum problema aí na sua conexão. Isso aconteceu de fato em alguns momentos aqui, né? Mas são problemas que independem da nossa equipe que está de uma maneira muito especial atuante nesta hora. Eu quero orar, quero agradecer a Deus, quero pedir a você e convidá-lo para que logo mais o nosso culto será no horário de 19h30. E queremos pedir para que você não se atrase, tá bom? Seja pontual. E também convide outros para participar desse momento conosco. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer ao nosso Deus por esse momento tão especial. Vamos render a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos orar. Muito obrigado, Deus querido, por esta manhã, quando juntos adoramos ao Senhor, aprendemos um pouco com a Tua palavra. Aprendemos, Senhor Deus, sobre erros e acertos a partir da história bíblica e nós te louvamos, Senhor, porque a partir deste momento nós conseguimos entender diversas questões que podem, ó Deus, serem melhoradas em nossas vidas, no nosso procedimento, na vida a dois, na vida em família. Nós te pedimos, Pai querido, que o Senhor estejas abençoando cada família, dando uma tarde de paz em todos os lares, cuidando, Senhor Deus, de todos os enfermos, de todos os necessitados, de todos aqueles que carecem nesta hora, neste tempo, ó Deus, da direção, do conforto, do consolo do Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela Tua fidelidade em nos sustentar em todo o tempo. E agora, Senhor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam conosco desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém.
Muito obrigada por ter participado conosco dessa celebração. Essa celebração e outras estarão disponíveis também para você rever nas nossas redes sociais. Que Deus te abençoe!